muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer ver assim tanta gente motivada para pensar em mudar o mundo, como dizia o Carlos ao princípio. A minha participação cá, eu tenho que agradecer antes de mais o convite e o voto de confiança. E a ideia, eu vejo que algumas pessoas não veem, não é? Já percebi que. Agora sim, não é? Então, a primeira coisa que eu gostava de fazer é isso, é agradecer de uma forma formal e do coração pelo voto de confiança, e segundo, porque o que me foi pedido para vir cá fazer esta tarde era sobretudo falar sobre a mudança. Eu acho que isso é um tema que tem que se diga, e o Carlos estava a dizer isso ao princípio, não é? Acho que estão muitas coisas nas nossas mãos hoje em dia, e o tema da mudança é uma coisa pesada no bom sentido, é uma coisa que está ao nosso alcance para mudar mais do que só o mundo, não é? Estamos prestes a fazer história, e esta é um pouco da abordagem. Então, o que eu vos queria contar hoje cá, a minha forma de trabalhar, e vocês vão ver isso, tem muito a ver com o falar desde a primeira pessoa. Então eu vou explicar quem é que eu sou a nível formal, de qual é o tipo de trabalho, e depois tudo o que eu tenho para vos apresentar, a proposta que eu quis trazer esta tarde é, eu sei o difícil que é às 3h30 a gente focar a atenção, não é? Almoçamos todos, isto não está-se a fazer. Então o que eu pensei foi, ok, vamos levar 1 hora mais ou menos de conversa, em que fosse, sei lá, uma espécie de telenovela ou de série daquelas engraçadas da Fox, em que vocês veem uma série de episódios engraçados. E isto, como as boas séries da Fox, bem, espero que isto seja melhor que uma série da Fox, tem mensagens subliminares que vai passando, sim? Eu não as vou fazer subliminares, eu vou dizer quais são as mensagens que eu gostava de vos passar, mas encarem isto como contar histórias, podem se ir entretendo quando aquilo estiver a ficar um bocado denso, vocês entretêm-se com a história, mas tentem pelo menos ir captando os pontos-chave. Uma coisa que eu também vos queria dizer é, isto chama-se pontos para o impossível. Quando estivemos dentro da Thinking Big a fazer o brainstorming de o que é que poderia querer dizer para vocês, instituições, estarem a criar mudança, é no fundo criar mudança para algo que ainda não existe, não é? Começa por ser impossível porque ainda não se fez, e a ideia do vosso desafio será tirar estes parênteses e tornar a coisa possível. Então, todo o discurso será isto, o que eu vos peço é para todo momento separarem aquilo que eu estou a dizer da história em si e levarem à vossa prática. Ok, a história que ela está a contar aqui, como é que isto se aplica na minha instituição, como é que isto se aplica no meu dia-a-dia, sim? Outra coisa importante também é, se em algum momento não vos for óbvio fazer a ponte para a vossa parte da prática, não vos for óbvio fazer a vossa ponte para a parte pessoal, de, ok, eu na minha parte pessoal imagino como é que poderia aplicar isto, façam, porque as pontes começam assim, a gente integra primeiro em nós e depois eventualmente lá um momento a gente diz, ok, se eu consigo perceber isto na minha parte pessoal, na minha casa ou com os meus amigos, agora como é que eu faço a ponte para o trabalho? Este é o desafio, aceitam? Sim? Sim. Dá mais medo ou entusiasmo? Sim? Esse cara motivadas, é bom. Vai, porque isto é de 3h30 para toda a gente, para vocês e para mim também, portanto. Então, eu vou só apresentar o que é a Thinking Big, só para vocês perceberem o que é esta parte institucional que o Daniel dizia. Primeiro, o Dr. Edith é este tipo de gente que tem que subir uma cadeia, um degrauzinho que vocês verem. Não deixa de ser Dr. Edith e é só a Edith Amorim. E depois, esta coisa toda que faz coisas com empresas e ambiente institucional, também faz outras coisas. Também queria que vocês soubessem, como é que é, portuguesmente falando, o que é que a casa gasta. Então, o que é que a casa gasta? Isto é o que eu faço, é formação, sobretudo não na parte de formar as pessoas, mas quase partilhar com as pessoas, é mais desde esta linha. E conferências. Estas são as 3 áreas em que eu trabalho, tem a ver com criatividade, com comunicação e com o que se chama psicologia positiva, e no caso é aplicado. A psicologia positiva estuda o que nos leva a mais, em vez de tentar compensar o déficit, nós estudamos o que nos leva ao melhor de nós, e é por isso que eu estou cá a falar com vocês, porque são a gente que está à procura de mais. Trabalho muito com empresas, é certo, e às vezes estou a falar com CEOs, às vezes estou a falar com chefias intermédias, mas também trabalho com um contexto educativo e às vezes estou, sei lá, sem sapatos, a saltar com um grupo de teenagers na Irlanda, portanto as coisas variam bastante, nem sempre vou ao tacão. E trabalho muito com dinâmicas de grupo e com post-its, então invariavelmente sempre que virem Thinking Big há um post-it colorido colado a uma parte qualquer do corpo ou na parede, assim. Portanto já viram que muito formal a coisa não é. Então, coisas importantes, tens um documentozinho, posso? Porque assim eu posso mudá-lo desde ali de cima e as pessoas continuam a ver. Obrigada. Bora. Se eu falhar, depois peço de indicação. Então, porque esta pessoa aqui? É certo que este é o meu trabalho, é desenvolver, para vos chegar a esta conferência com as coisas que gostava de vos passar,
Eu, Daniel e a Cláudia estivemos a reunir 2 horas, com a Rita, por exemplo, que também faz parte da Thinking Big, a pensar o que era necessário. O que era necessário falar e o que era necessário nós pensarmos para motivarmos pessoas, para descobrirem problemas e depois terem vontade de os resolver. Não é? Então, tudo o que a gente vai falar cá tem a ver com a estrutura do meu tipo de trabalho, que é pensar em problemas e desenhar, co-desenhar com as pessoas o que é necessário. Então, foi isso, puseram um problema e eu procurei a solução, que é no fundo o mesmo processo que vocês vão estar convidados a fazer. A outra parte é que esta pessoa tem a mudança implícita. Isto é uma fotografia minha, vocês conseguem ver mais ou menos as fotografias. Algumas vão estar bastante escuras, eu peço desculpa, mas como temos luz, que até é bom, não nos podemos queixar. Pá, desculpem lá, temos um sol maravilhoso lá fora, positivo, não é? Quem é que quer saber do PowerPoint quando temos sol lá fora? A última fotografia é tirada à porta de um restaurante na Suécia, onde eu fiz uma espécie de sabática de um mês para perceber outros pontos de vista e para interromper esta coisa de dar sempre a dar formação para pessoas. Às vezes também sabe bem estar do outro lado e servir às mesas ou limpar o chão também dá muito jeito para perceber outros pontos de vista. E esta é um pouco a personalidade que está por trás. Portanto, tudo que eu vos vou apresentar hoje não é do alto deste pedestal, só é do alto porque senão vocês não veem. Mas é desde a perspectiva de contar histórias de aventuras, de viagens, de coisas como toda a gente já faz, mais ou menos, e o que é que a gente vai aprendendo nessas épocas e nessas etapas. Acho que, sobretudo, vindo a apelar a tudo que tem a ver com uma coisa que eu acho fundamental para a mudança, que é a vulnerabilidade. E eu acho que este é um conceito-chave e é uma das coisas que eu gostava mesmo de vos passar hoje. É a capacidade para uma pessoa se apresentar sem grandes capas e sem grandes eu posso, eu consigo, deixa estar, não preciso de ajuda. É a capacidade de a gente se apresentar como é, indefeso e um bocado perdido às vezes, e um bocado de como é que eu vou resolver esta coisa, e tirar a nossa capa de Superwoman e Superman. Quer dizer, isto é o que há, neste momento é isto, tenho este berbicaz para resolver, alguém me dá uma mão. Então, este no fundo trago-vos algumas historinhas do meu percurso de vida que ilustram isso. Aceitam a viagem? Então, a primeira coisa que eu gostava de perguntar é o que é que vos provoca a mudança, porque eu sei que há algumas pessoas que adoram tudo, não é? A gente diz, olha, temos uma aventura, ou sei lá, o carro, furou-nos um pneu do carro e a pessoa, olha, fixe porque vamos lá para fora, vamos sujar as mãos e vamos mudar o pneu e vai ser uma aprendizagem nova. E há pessoas que dizem, ui, mudar os planos, isto já... Então, como é que vocês se sentem com mudança? Tenho 3 hipóteses para facilitar as 3 e meia. Então, a primeira é o nem gostar de pensar nisso. Então, é aquelas pessoas que dizem, epá, vamos ter que mudar de escritório. Epá, tens de mudar de escritório. Olha, agora vai-se mudar o programa informático da empresa. Epá, vamos mudar o programa informático. Então eu nem gosto de pensar nisso. Comecem vocês a ver onde é que isto faz eco lá dentro, com o que é que vocês se identificam. O outro é aquelas pessoas que estão disponíveis que ver. Ok, há uma mudança, pronto, pode ser. Vamos lá ver como é que isso vai. Né? Também, não é como a Maia, não negam à partida uma ciência que não conhecem, mas também não adoram. E a outra tem mais a ver com aquele entusiasmo de, olha, vai haver uma mudança de... E a gente nem disse o que é a mudança e as pessoas já estão a dizer, bora lá, o que é para fazer? Né? Pronto, então a minha pergunta é, onde é que vocês se encaixam? Vamos ao 1. Quem é que está no 1, que nem gosta de pensar nisso? Não é só porque não fica bem, mas não. Honestos, já falei a vulnerabilidade de alguma coisa. Pronto, vá lá, o 2. Quem é que está no 2? Ok, está. Boa, obrigada. É bom, é gente honesta. E o 3? Ok, pronto. Então temos uma sala que pelo menos desmotivada de todo não está, não é? Ou isso obrigaram-nos a vir aqui da tarde, mas conversa no intervalo a dizer, na realidade, o meu posto de trabalho está para um fim e eu ouvi. Não estou a brincar, não quero cá ninguém a chorar que isto nada. Então, basicamente é, ok, para mudar temos que estar todos no 2 ou 3, que senão realmente a coisa custa muito mais, não é? Pode-se mudar estando no 1, mas o nível de energia é muito superior, não é? E às vezes nós somos obrigados a mudar, isso também são milhões de histórias, mas vamos ao 2 e ao 3. Então, se estamos para mudar, eu vos falar de 3 coisas que quando estamos a fazer brainstorming sobre o que é que era necessário para vocês, isto está preparado para vocês, não é uma coisa que eu tinha em casa e Rita, vamos aí para a mudança número 33, saca o PowerPoint e a gente apresenta ali, não é? Fez isto de propósito para este contexto. Então isto são coisas que nos ocorreram a nós que podiam ser importantes. Se faltarem, ou se forem a mais, vocês começam a fazer sinais a dizer acelera que a gente já percebeu a ideia, tá? Isto é co-construído e vocês vão mudando aqui. Então, ponto número 1 importante para mudar tem a ver com ser capaz de ver outras realidades e ser capaz de aumentar a esfera do possível. E que são assim umas palavras assim mais incrementadas, porque nós achamos que estar aqui gente de instituições. Na realidade é acreditar que é possível fazer outra coisa qualquer e estar disponível, não é? Acreditar que a maneira como eu trabalho na minha empresa é uma, mas eu em todo momento
tenho que ter a noção de que há outras 1000 maneiras de fazer a mesma coisa e o que eu tenho que fazer é estar disponível para ver quais são. Eu, por exemplo, tenho uma mini empresa, não é? Sou eu e agora também tenho a sorte de ter a Rita comigo. Então, todo o momento é questionar que realidade é que há. Eu estou a gerir a empresa assim, estou a gerir bem ou estou a gerir mal. Eu estou a fazer a informação assim, estou a fazer bem ou estou a fazer mal. Então, todo o tempo ter a noção de que há, ao mesmo tempo, imensa gente a fazer formação de outra maneira e o que eu quero é estar aberto e perceber o que é que se anda a fazer para poder melhorar, para poder tirar, pôr, etc. Então, a primeira coisa é outras realidades. Nesta pesquisa de muitas coisas, nós estamos sempre à procura de inspiração, que é uma das coisas que mais nutrem a empresa e a forma de estar. Então, uma das coisas que achamos piada na inspiração é andar sempre a ver sites que trazem outras perspectivas. E num deles encontramos, por exemplo, era uma espécie de review de várias escolas ao longo do mundo. Então imaginem que neste mesmo momento, enquanto os vossos filhos e os vossos sobrinhos foram para a escola vestidos, ou com um uniforme ou sem, mas mais ou menos todos parecidos, não é? Com a mochila da Ana Montana. Qual é agora o herói? Não é Montana? Já passou isso? É Violeta. Estão a ver quem é que não tem filhos, não estão? Pronto. Há crianças e há adolescentes que estão noutra ou outra completamente diferente. Então isto, vocês vão ver nas fotografias, conseguem, desde as escolas dos Estados Unidos, desde aulas onde as pessoas são grupos de 3 ou 4, onde gente que vai com um uniforme todo sofisticado, gente que vai com a jihad, por exemplo, à escola, coisas que nós não conseguiríamos, outras formas de se sentarem, de se organizarem. E basicamente o mundo sendo tão grande, há uma variedade brutal de coisas que estão a acontecer à mesma hora que nós. Então esta é um bocado a sensação de, para mudar, é preciso acreditar que a maneira como eu faço, seja em casa, por isso é que eu vos dizia, levem a ponto para casa, mas a maneira como eu faço o estrugido ou o refogado não é a mesma, não é? Não é a mesma, se vocês perguntarem à pessoa do lado, provavelmente há pessoas que fazem o arroz, põem primeiro o arroz e depois a água. Quem faz primeiro o arroz e depois a água? E quem é que faz a água e depois o arroz? Eu tinha pensado para pensar nisto, mas realmente não é. E estamos na mesma sala. Depois vocês trocam receitas, tá? Então, a ideia é, se há outras realidades, não é? Podíamos estar aqui 2 horas, eu não devia ter perguntado isto, porque agora está aqui gente a dizer, pois é que eu ponho o alho, nem é com cebola. Não queremos saber, está? Uma pergunta assim, só uma coisa. Então, a ideia é, se quisermos mudar, temos que estar preparados para ver diferente. E ver diferente significa só ver diferente. Não tem que ser melhor, pior, tem que ser ver diferente, assumir que a melhor maneira não é esta. Já agora, isto sim é uma coisa que já tinha perguntado algumas vezes. Quando vocês usam uma toalha, isto é uma espécie de estudo de mercado. Quando vocês usam uma toalha, é que eu tenho visto que há imensas mudanças desta história. Vocês usam uma toalha e dura-vos quanto tempo? Vocês usam uma toalha hoje para se limparem no fim de um duche, não é? Acabam a toalha e a toalha dura-vos. Vocês pegam a toalha e põem logo para lavar? Alguém põe logo para lavar? Ok. Há gente que põe logo para lavar? Pronto. Alguém aqui que dura 2 dias, 3 dias? Ok. Há bastantes pessoas que duram 2, 3 dias. Há gente que dura uma semana? Ok. Há gente que dura mais de uma semana? É que nós já temos medo de dizer, ok, mas estão a ver uma coisa tão simples, é que eu comecei a perceber, que eu aqui ia viajando, ia percebendo que as coisas, a maneira como as pessoas usavam a toalha não tinha nada a ver com a maneira como eu usava a toalha. Começa até pelo sítio onde a gente apanha a secar. Então é uma coisa super curiosa. Há gente, e depois a gente conversa entre nós, então, a perspectiva de quem usa a toalha uma vez e a deita para lavar, o que é que nós, normais, dizemos? Que desperdício de água, não é? Então, mas só tu limpaste-a uma vez e quer dizer, vai lá para lavar, então limpaste-a e ela estava saídinho do banho, mas vocês têm uma boa razão para fazer assim. Nós não sabemos bem qual é, mas tem. Não é? Quem usa uma semana, o comentário dos que o leitam lá para lavar é pá, porcalhice, que horror, como é que você faz isso? Uma semana, a toalha uma semana, como é que é possível? Ok, é possível. Então, não é? Então a forma que nós temos de pensar numa coisa tão simples quanto para mim é óbvio que uma toalha dura uma semana ou um dia, para os outros não é óbvio, não é? E cada um tem as suas muito boas razões para isso. Depois há uma coisa que o Carlos estava a dizer no início, eu devo dizer que adorei a conversa, Carlos. No fim vamos tomar aí um café para falar mais sobre mudar o mundo, porque nós precisamos de mudar o mundo. Estava a dizer, nós precisamos de mudar o mundo e precisamos de questionar o óbvio, precisamos de questionar como é que estamos a fazer as coisas, não é? Então, questionar começa por aí, porque é que nós usamos a toalha uma vez, ou porque é que usamos a toalha uma semana, não é? Se calhar se eu falar com alguém que a usa só uma semana, tenho uma boa teoria para me explicar aquilo, e na volta eu até acabo por usar a toalha só um dia. Eu acho que não, mas pronto, uma verdade que me convença. Então é um bocado isto, o objetivo desta conferência era isso, era provocar o despertar para isto, há outras maneiras de fazer e para mim até pode ter resultado sempre de uma mesma maneira, mas se calhar se conversar com a pessoa do lado descobre outras formas de fazer. Então, vou-vos contar historinhas, que isto é para isto que a gente vem.
Então, pronto, esqueçam lá a teoria, façam lá relax, ponham-se aí assim em posição de ver televisão e aí vai a história de viagem, tá? Para ir aliviando a coisa, senão não há quem me aguente. Então, aqui há uns 2 anos eu estive a ver em Limerick, que é uma cidade na Irlanda, e quando eu soube que ia viver para lá, ouvi logo um comentário sobre a cidade, que eu não vos vou dizer qual é. A Limerick é mais ou menos a 4ª cidade maior da Irlanda, está na costa do Midwest. Então, Limerick é uma cidade encantadora, eu cheguei lá, uma cidade encantadora, linda de morrer, mesmo catita, com muitos espaços verdes, muito maravilhosa, e ao fim de algum tempo, logicamente, de viver numa cidade, a gente vai descobrindo coisas. E eu naquele tempo estava a fazer uma sabática, acabou por não se tornar uma sabática, porque acabei cheia de trabalho, mas supostamente a ideia era 3 meses para estar lá a repensar outras coisas. A verdade é que pessoas inquietas, não é, estão sempre à procura de o que é que eu posso fazer, um bocado como dizia o Carlos, de como é que isto pode mudar o mundo, não é? É assim um bocado aquela inquietação. Então começas a perceber coisas, sei lá, havia a pobreza na rua, havia muita imigração, por exemplo, havia muitos problemas porque a roupa não era bem reutilizada, então eu começava a ver assim algumas coisas. Então, com o tempo, fui percebendo que havia alguns problemas e com esta vontade de ajudar, não é? Fui pensando, como é que eu posso colaborar? Posso fazer um voluntariado? Posso fazer o quê nesta cidade? Então, devagarinho, também fui percebendo que a cidade não era só bonita e só leve, etc. Então havia também assim um lado mais escuro. E o que eu comecei a ver foi, se quisesse ajudar com a pobreza, em 3 meses que lá estava, era impossível, não tinha tempo para fazer uma campanha para acabar com a pobreza numa cidade, não é? Se eu quisesse ajudar com os sem-abrigo, se eu quisesse, tornava-se demasiado grande, não é? Era uma coisa em que eu não ia poder investir. Então o que eu comecei a perceber foi que o grande problema da cidade, mais além daqueles problemas pequeninos que a assolavam, era ser conhecida, e isto foi o que eu ouvi. Vocês não veem, mas a última imagem são grafites de uma parede, aqueles grafites assim de zona interdita do bairro, daqueles. E o que eu percebi, quando eu disse eu vou viver para Limerick, o que eu ouvi foi, Limerick é conhecida por The Stab City, da cidade onde se apunhalava o povo. Foi muito animador, eu acho, desafio, não é? Podia ter ido assim para uma zona de guerra, mas fui ali para Limerick, que é mais limpinho. Então era que tinha fama de ser uma cidade muito perigosa. Era das cidades mais perigosas da Irlanda, ou seja, a concepção era essa. Então, sempre que fora da Irlanda, ou que dentro da Irlanda, alguém falava em Limerick, a questão era sempre, estás em Limerick. E a questão era sempre muito, cuidado, não é? Não sais sozinha à noite, pois não fazes certas coisas, pois não. Então o que eu percebi é que Limerick era realmente encantadora, tinha problemas como qualquer outra cidade, mas tinha um problema um bocadinho maior, que era, tinha má fama. Então, o que é que eu tive que fazer? Se eu queria intervir ali, o que eu tive que fazer para intervir foi dar 3 passos para trás. Eu não podia ver o problema pequenino, que não era pequenino, mas o problema concreto da pobreza, dos sem-abrigo, da falta de distribuição da roupa. Eu tinha que fazer um passo para trás e perceber que o grande problema que estava a passar ali era a má imagem que a cidade tinha. E nesse eu podia intervir, mas só o conseguia ver se me distanciasse o suficiente dos problemas pequeninos que estão à nossa volta. Isto, logicamente, que não é à toa, porque pela razão pela qual eu estou a dar este exemplo, é que no vosso dia-a-dia vocês devem ter tanta coisa a acontecer diariamente, não é? Falta-vos material, depois um menino que roubou não sei o quê, devem ter que gerir tanta coisa ao mesmo tempo, que quando vos perguntam qual é o problema da tua instituição, vocês devem dizer, olha, neste momento é que acabou o papel higiênico na casa de banho das reuniões e o Manuelzinho roubou outra vez a Câmara, e ainda por cima a Câmara não nos dá subsídio para não sei o quê, não é? E o grande problema, se calhar, não é esse. Se calhar o problema só conseguem ver, ou o grande problema em que vocês podem intervir, só o conseguem ver se fizerem 2 passos, ou 3 passos, ou 10 passos atrás e conseguirem ver de fora o que há ali a pairar pela instituição. E se calhar esse é o problema que vale a pena pôr mãos à obra. Sim? Os outros chamam-se aqueles fogos que a gente vai apagando no dia-a-dia, não deixam de ser problemas, não é? Mas esses são os fogos que nós vamos apagando no dia-a-dia. Mas se calhar o grande problema é uma coisa que a gente só consegue ver se afastar. Então, eu continuando agora, já meti aqui a mensagem subliminar, repararam? Agora retiras aqui o fim da pausa, e agora conto-vos o resto da história, que foi qual foi a ação não é? Uma vez identificado o problema, que era a má fama da cidade, tinha tido a sorte de conhecer uma boa fotógrafa que estava a viver na mesma cidade que eu, brasileira, e começamos a fazer um projeto de fotografar as pessoas fabulosas que havia ao longo da cidade, e criamos um projeto chamado Happy Limerick, feito com retratos das pessoas que trabalhavam nos cafés, no posto de correios, na estação dos autocarros, gente simples na minha loja de bicicletas, só com gente bonita, como vocês estão a ver, gente encantadora, a mostrar, não, Limerick é uma Happy Limerick, é uma cidade feliz, bonita, aliviada, não é? O que é que eu tentei aqui atuar? Não foi resolver os problemas concretos que se mantiveram lá,
foi atuar de uma forma em que a perspectiva da maneira como a cidade era vista era uma perspectiva mais levezinha, sim? Portanto, às vezes o convite está em o que é que acontece quando nós somos capazes de ver a realidade como mais possível e conseguimos fazer um step out, um passo atrás para os problemas, sim? Então, mais uma história. Outra história que não tem nada a ver com esta, mas tem a ver com ver realidades diferentes. Então, no verão, eu fui aceito para apresentar um congresso em Amsterdã, na Holanda, e quando percebi que tinha que ir para Amsterdã, a história foi, ok, Amsterdã, qual é a primeira coisa que vocês associam em termos de cidade? As? Tem que ser como Minas Gerais, não é? As quê? Vocês estão levados para a brincadeira, é logo drogas. Agora a segunda vai ser sexo, não me digam. Pronto. Só tem a mente para espercada a vocês. Bicicletas e a quarta o que é? Já correu. Mas é cultura e sofisticação. Estamos a falar do povo. O que é que nós, ao povo, nos lembra? O que mais? Os canais, boa! Eu estava a pensar, meu Deus, ninguém se lembra dos canais que eu gostava. Já foi o meu esquema. Ok, outra das coisas que quem não pensa em Jacques Brel pensa é os canais. Então, quando eu pensei em alojamento em Amsterdã, o ideal seria ficar num belo barquinho, não é? Claro que o belo barquinho é um bocado a motos incompatível com quem viaja com low budget, não é? Pouco dinheiro, barquinho, a gente não está a ver a coisa a funcionar. Pronto, qual foi o truque aqui? Foi, eu não sou nada boa a procurar alojamento. Eu já vos conto, eu viajo bastante, mas quando viajo já vos conto como é que viajo. Então eu não sei muito bem ir àqueles sites todos e procurar a melhor qualidade, preço. Não é a minha história. Então o que eu sei é dizer o que é que eu quero, não é? Que geralmente tem a ver com gastar o menos possível e ficar no sítio limpo. Pronto. O ideal era ficar num barco. O que eu posso fazer é ficar num sítio que se faz o menos possível. E como eu não sou boa a fazer isto, as escolhas, dei a quem era bom a fazer este tipo de escolhas. Foi entreguei a solução. Então, temos a grande sorte de contar com a Carminho, na nossa equipa, que de vez em quando é uma ajuda que nos vem à equipa Thinking Big, que é só a mãe da Rita, que é pró em tudo que tem a ver com marcação de hotéis, e é uma pessoa que sabe fazer estas coisas e gosta de o fazer, e dissemos, olha, estas são as características, há alguma coisa, e este foi o barquinho e nós acabamos por ficar. Claro, não se pode dizer que era realmente um quarto, aquilo era mais ou menos um armário onde a gente se enfiava para dormir, mas dormiu-se lindamente e era um barco. Portanto, o que é que eu vos quero contar com esta história? A definição clara dos problemas, e isso é uma das coisas que nós vamos voltar a falar. E 2, entregar a solução a quem percebe da solução. Eu posso ser boa a apresentar neste congresso, mas não sou definitivamente boa a pessoa a procurar a melhor solução. Portanto, delegarmos e sermos capazes de deixar que a solução nos venha dada por outra pessoa, arriscando que ela até possa falhar. Sim? Então este é um dos pontos. Estamos a falar ainda de abrir a esfera do possível. Rematamos este ponto. Se vocês quiserem ir interrompendo ou perguntando ou assim, estejam à vontade, não esperem para o final. O segundo ponto tem a ver com a sociedade. E isto tem a ver com, quando falamos de mudança, é super importante perceber que se nós estivéssemos a ter esta conferência há 40 anos atrás, provavelmente não estávamos com estas sofisticações todas, não é? Mas provavelmente os exemplos que nós temos estávamos a dar, a perspectiva que nós íamos estar a dar, os recursos que nós podíamos utilizar, não tinham nada a ver com hoje. Se estivéssemos a falar há 45 anos, eu provavelmente metade do meu discurso até já tinha sido banido, não é? Porque a quantidade de más palavras. Então, vamos partir do princípio que todas as soluções, neste momento ainda por cima, não estão a mudar à velocidade de décadas sequer, nem sequer de 2 em 2 anos. Neste momento as soluções estão a mudar à velocidade do segundo, não é? Neste mesmo momento há um novo gadget a ser inventado, provavelmente há um novo iPhone já prontíssimo a ser lançado quando este acabar de ser lançado, os programas informáticos estão à velocidade da luz, as plataformas e coisas de encontros e etc. estão completamente avançados. Portanto, neste momento, a ideia é não esquecermos que a evolução está a ser tão rápida, e agora deixa-me fazer um parênteses que é para o bem e para o mal, que para qualquer solução que nós queiramos procurar, temos mesmo que ter em conta que isto é exponencial. Não é? Então, coisas como esta, por exemplo, se calhar há uns anos não seria possível. Isto é um senhor todo tatuado. Eu pus aqui um senhor em cuecas, espero que ninguém se importe. Que este tipo de imagem não poderia ser vista há uns anos atrás, não é? Provavelmente porque nem a Branca de Neve tinha McDonald's para ficar uma baleia gordinha, nem havia um selfie para se fazer, nem a Miss Saudi Arábia era sequer um concurso possível. E este, por exemplo, é um filme, não sei se alguém já viu O Chefe,
que é um filme em que basicamente é um chefe muito conhecido, isto é nos Estados Unidos, e pega numa carripana, vai para a estrada, e então vai pousando a carripana, faz um percurso, não é, pela estrada, vai pousando a carripana, abre e vende, não sei o que é que ele vendia já, mas cachorros, não era? Então vendia cachorros. Como é que este negócio foi possível? Se vocês verem ali no cartaz, a criatura do lado de cá é um miúdo, pai, de 10 anos. Então, a maneira que eles tinham de fazer o negócio... Não, que é o filho dele. Exato, que ele viajava com o filho. A maneira que ele tinha de anunciar onde ia estar era porque o miúdo ia para o Twitter a dizer nossa carrinha vai estar e não sei onde amanhã, ou agora. Tirava uma fotografia, punha no Twitter, toda a gente via aquilo e toda a gente ia. Ou seja, isto há 3 anos atrás, 2 anos atrás era impossível, não é? E também há uma série de tecnologia e de recursos agora que estão tão ao nosso alcance que nós às vezes nem sequer... Eu falo por mim, eu tento estar ao máximo em dia, mas há milhões de recursos que me passam completamente por cima da cabeça e coisas que eu estou a fazer à Neandertal, e eu que até sou, não é? Tenho 34 anos, estou supostamente na São Milênio, então nem sequer eu querer, não é? E tento estar na última coisa, mas já estou a perder qualquer coisa, então muitas vezes vêm ter comigo e dizem, mas ainda fazes isso assim? Não é? Então é esta necessidade de estar constantemente na crista da onda, sem sermos apanhados por ela, de preferência. Então, a caminho de historinha. Uma das coisas que agora se torna muito mais possível, pela era onde estamos, de abertura, de partilha, não é? Agora nós comemos uma coisa qualquer e tiramos a fotografia para o Facebook. Então as pessoas veem o que é que nós estamos a comer. Se alguém quiser fazer aquele prato, pode-nos dizer, como é que faz aquele teu risoto com a lima por cima, não é? É muito mais fácil essa partilha, porque nós dizemos o que é que estamos a fazer, fui de férias para Cancún, não sei o quê. Olha, tu que foste de férias para Cancún, é muito mais fácil a gente ter a quem perguntar, porque sabemos o que é que as pessoas vão fazer. Mais uma vez, para o bem e para o mal, não é? E isto é uma das coisas, por exemplo, as colaborações, é uma das coisas que se aumentou exponencialmente, que é, isto são fotografias tiradas recentemente quando as pessoas que eu colaboro, a Thinking Big vive muito de colaborações, de todo tipo de profissionais. Eu não sei fazer tudo, ainda por cima é um one-man show, agora com um bom uma boa acrescente, não sendo capaz de fazer tudo, e mesmo que fôssemos, não é? Nós não somos infinitos nas ideias, então quanto mais pessoas venham dar opinião e insight, melhor. Então a colaboração torna-se uma coisa brutal. Claro que com quem é que a gente está a colaborar, não é? Eu se calhar não pergunto a toda a gente sobre as mesmas coisas, e se calhar algumas pessoas têm que perceber a quem é que eu posso perguntar de informática, a quem é que eu posso pedir para gravar a nossa conferência, a quem é que eu posso pedir o quê? Mais uma vez, isto é possível porque nas redes sociais estamos sempre todos ligados. As redes sociais fazem e criam eventos onde a gente pode participar, portanto estamos sempre a participar em coisas que nos põem em contacto com pessoas. E se isto não fosse tão cansativo até de explicar, não é? Mas eu acho que até o facto de isto ser cansativo de explicar manifesta muito a velocidade em que vamos todos. E isto é uma das coisas que eu acho que é extremamente importante hoje em dia, se estamos todos na época em que é fácil dizer a alguém de Lisboa, olha, vi que vocês estão a fazer uma coisa muito engraçada na área de não sei o quê, podemos falar? Não é? Isto são reuniões presenciais, mas podemos falar por Skype, olha, posso-te mandar um e-mail e perguntar como é que vocês na vossa IPSS fazem a vossa gestão de material, é que aqui estamos sempre a desaparecer as canetas, como é que tu fazes, não é? Então, esta abertura torna-se muito maior também, ou potenciada, pela presença das redes sociais, da forma do fluxo mais livre de informação. Tem sentido? Uhum. Isto é um bocado o apelo, não que eu seja propriamente pró das redes sociais, de elas resolvem tudo, mas há que tirar o melhor do mundo possível e se este mundo nos possibilita isso, porque não aproveitar? Está a ser assim tão mal? Não, está a ser ótimo, eu tenho mesmo. Está a ser ótimo, está a adorar. Obrigada. Eu só faço isto para vos deixar ficar mal, no fim. Estou a brincar. Até já. Se vier a ser chato, vocês digam. Senão depois não volto cá e ninguém me gosta de mim, etc. Então, historinha. Sim, outra vez. Podem relaxar outra vez e pôr o vosso cérebro modo ver Fox TV. Historinha. Há uns anos, eu estou a falar destas coisas, esqueçam, isto não estou a contar historinhas para dizer que eu sou fixe, porque eu não sou fixe e já perceberam isso. É mais para perceber problema, solução, alternativa. Sim? O que eu fui fazer foi à procura de histórias que pudessem ilustrar o que eu queria dizer, não é para contar as minhas historinhas que interessam a Menino Jesus. Então, há 2 anos eu fui fazer um coast to coast, também por circunstâncias. De 2 meses nos Estados Unidos e que eu tinha que atravessar de um lado até ao outro, tinha que ser por Nova Iorque, assim. Então, primeiro eu não tinha a viagem nada planeada, tinha a viagem comprada para a ida, que era para um congresso, e a volta para outro sítio, que era onde tinha que visitar amigos, e pelo caminho era assim uma grande incógnita. Esta viagem não tinha sido possível se não houvesse novas tecnologias de chegar a um lugar, procurar online onde é quem é que aluga quartos e etc, e meter-nos na estrada, não é? E o GPS, etc. Mas a parte importante foi, quando eu pensei em fazer esta viagem, havia um problema grave, que é o que é que eu preciso? Dinheiro, não é? São 2 meses na estrada,
são 2 meses a mudar de lugar cada dia, implica dinheiro. Quando eu comecei a pensar o que é necessitar para aquela empreitada, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa, como é que eu arranjo dinheiro, como é que eu arranjo maneira de patrocinar esta viagem, não é? Então na altura tive que fazer um esforço de, não, pensar ao contrário, dinheiro era fixe, mas a menos que eu faça um crowdfunding para arranjar dinheiro para a viagem da Edith, o que não me parece muito factível, não é? Vocês não davam, não? Eu também não daria, não é? Umas viagens para os estudantes. O que é que eu pensei? Eu realmente, este dinheiro vai ser para pagar o quê? O que é que eu preciso realmente de pagar? E entre muitas das coisas que eu percebi que ia ter que pagar com esse dinheiro, eu não precisava de dinheiro para que sim, eu precisava de coisas que o dinheiro ia comprar. Havia 3 coisas que eu realmente precisava. 2 eram coisas para levar, que eram 2 materiais importantes para levar, que eu ia mesmo ter que comprar antes da viagem, e uma era para estar lá. Então o que eu precisava era de uns bons sapatos, porque eu ia estar 2 meses a andar bastante, malas e deslocações, muito calor, portanto tinha que ter uns bons sapatos e eu não tinha grandes sandálias de verão. Precisava de óculos de sol, porque ia provavelmente conduzir, muito calor, ia fazer pela parte sul, ia precisar de uns bons óculos de sol e isso custa muito dinheiro. Ia precisar de alojamento. Isto são aquelas coisas assim muito concretas que eu sabia nas quais ia ter que investir dinheiro. Então o que é que eu fiz? Fiz uma parceria com uma empresa portuguesa. Pronto, tentei fazer várias coisas, isto foi só o que resultou, não é? Eu nestas coisas não conto a história toda, houve milhões de coisas que eu tentei que falharam, isso é importante que fique claro, não é? Em tudo isto houve sempre milhões de coisas que falharam, eu só conto aqui o que aconteceu para vocês poderem ir tirando as ilações. Falei com uma empresa portuguesa que faz óculos e que por acaso também faz sapatos, que eu não vou dizer aqui logicamente o nome, não é? Toda a gente sabe o que é Highlander. Então, o que eu falei foi, falei com eles e propus levar sapatos deles, ou seja, ele dava-me sapatos, dava-me óculos de sol, eu levava os sapatos e os óculos de sol, tirava 2 fotografias por semana nos vários sítios onde ia passando, punha num blog, eram fotografias altamente, porque é Nova York e o nananã. Pronto, eles têm publicidade e eu tenho os sapatos e os óculos de sol que preciso. Mais uma vez, o que é que eu precisei para chegar aqui? Precisei de perceber que o que eu necessitava realmente era aquilo, não era o dinheiro, não é? Na realidade eu não precisava que me dessem dinheiro para eu depois ir a uma loja comprar este material, eu precisava era que me dessem o material, era ter o material. E a outra história, o alojamento, foi bem resolvido com o Couchsurfing, que tem a ver com a colaboração, não é? Conhecem o programa Couchsurfing? Alguém que não? Couchsurfing. Couchsurfing basicamente há plataformas online, uma plataforma online, onde nós procuramos pessoas que alojam nos vários lugares por onde vamos passando e essas pessoas disponibilizam, eu ia dizer a casa, mas às vezes é casa, às vezes é um quarto, às vezes é um colchão no chão da cozinha, ok? Já passou. Então, pronto, as condições são variadas, mas basicamente é ficar em casa alheia a custo zero, não é? E o custo ou o ganho é a interação que se ganha com as pessoas e a troca toda. Então eu basicamente atravessei os Estados Unidos inteiros a ficar em casa de amigos, sim, ao longo dos Estados Unidos e ficar em Couchsurfing e ficar em Airbnb também, que é um sistema assim, onde o dinheiro não era tão necessário. Mais uma vez, esta abertura a soluções só veio porque eu, em vez de dizer eu quero é dinheiro, fui procurar soluções, ou seja, eu queria era colmatar estas soluções. Para que é que eu estou a contar esta história? Mais uma vez, esqueçam a minha e levem para vocês. Muitas vezes o nosso problema, claro que tudo se resolve com dinheiro, é o que nós pensamos, não é? Agora, muitas vezes a coisa não tem que vir, e vocês sabem, porque devem fazer omeletes sem ovos 500 vezes nas vossas organizações, muitas vezes as coisas não vêm resolvidas com dinheiro, não é? Vêm resolvidas de outra maneira, uma mão, uma troca, uma permuta, e este é um bocadinho o apelo do que é que isso troca, do que é que isso fala. Então, falando em troca e permuta, vou-vos sugerir uma coisa, que é que esta banda de pessoas passe para aquele lugar e que esta banda de pessoas passe para aquele lugar. Pode ser? Assim, o desconforto. Peraí. Obrigada. Há uma prova de Traz o duche também. O duche. Estás a chamar a minha? Não. Estamos?
Pronto, já se fizeram amigas, já estão a trocar as receitas do arroz com o alho e com a cebola, não é? Descobriram que fazem o arroz com o alho e com a cebola de maneira diferente. Pronto, isto não tem nenhuma técnica, isto não foi uma coisa assim que eu ouvi umas formações nos Estados Unidos, isso também faz não ficar tanto tempo a olhar para a mesma direção, também faz mal ao pescoço, é uma questão muito prática. Então, para aqueles que achavam que isto tinha uma coisa assim, isto é um objetivo, não há objetivo nenhum, achei que isto tinha pertinência. Pronto, já perceberam que é importante trocar os pontos de vista e estar aberto a outras coisas, não é? Então, isto é mais uma das coisas que eu vos queria falar, que é a abertura para definir bem os problemas. Vamos à terceira parte. A terceira parte sobre mudança. Estão com energia para ouvir? Ou isto já começa a ficar montanha acima? Se começar a ficar montanha acima, vocês avisem, tá? Que eu vou mais depressa, mais devagar. Então, a parte mais importante, na minha opinião, para mudar, tem a ver com esta atitude de querer mudar, não é? E tem a ver com o otimismo. E o otimismo é uma coisa que vem associada, eu trabalho muito na área da criatividade, eu trabalho que era aprender, estou sempre a fazer cursos sobre criatividade e a dá-los também. E é engraçado que na psicologia positiva o conceito do otimismo é muito estudado, há muita investigação sobre o poder do otimismo para mil coisas, a resiliência, a saúde física, a recuperação a nível de uma série de factos de vida, por exemplo. Então o otimismo é uma variável muito estudada. Agora, a parte engraçada, que se calhar não estamos sempre a ver ligada, eu pelo menos não estava sempre a ver ligada, tem a ver com o otimismo ligado à criatividade. Então, porquê que a criatividade e o otimismo estão ligados? Então, basicamente, o otimismo é o que permite, este senhor acho que explica melhor do que eu, que é o que te empurra para a frente, consegue ver daí? E então a ideia é essa, se tu não acreditares que é possível, como é que tu te atreves a criar? Então é esta a ideia de ser otimista, significa acreditar que algo novo ou diferente é possível, não é? Significa acreditar, no fundo. E está na base de, para eu fazer qualquer coisa diferente, por exemplo, eu não vou mudar o meu hábito de quanto tempo é que vou usar a minha toalha, se não acreditar que tenho alguma coisa a ganhar com isso, não é? Que há alguma coisa, algo que se alterará com essa mudança. Então, para fazer qualquer mudança, eu preciso mesmo de acreditar que há alguma coisa que eu possa fazer melhor ou que eu possa ganhar de mais. Então esta é a estrutura que tem que haver dentro de nós quando vocês pensarem agora nos vossos problemas para colocar, para concluir-se. Se não houver esta base de trás, de dizer, ok, eu acredito que é possível fazer diferente, é quase impossível vocês saírem da vossa zona de conforto para pensar diferente, não é? Se vocês não acreditarem que há aquela sensação de, pá, nós já tentamos de tudo aqui na associação, na instituição, já tentamos de tudo para resolver este problema. Sabemos que este problema, ou seja, ele é focado, está bem identificado, tudo. Só que já tentamos de tudo, já vieram pessoas, já nos deram opiniões, o ano passado até houve uma equipa que até veio a concurso, que até nos deram uma ideia, olha, não há nada que resolva a coisa. Neste momento é realmente difícil partir para uma solução. Ou seja, só quando vocês acreditarem que realmente disserem, ok, até agora tentamos de tudo o que sabíamos, ou o que houve, ou o que veio, e até agora não se resolveu. Agora, o que é que acontece se eu me abrir e se eu permitir um bocado estar disponível aos possíveis ou aos possíveis? E esta é a atitude do otimismo aplicada aqui às mudanças. Então, mais uma historinha, para não ser engronha e não ser mensagens subliminares todo o tempo. O otimismo, a mim, é o que me move, sem dúvida nenhuma, a respeito de tudo, não é? Nos dias de hoje, ter uma empresa pequena, ou és otimista ou és louca. E é verdade que um bocadinho de cada um já viu que existe, não é? Mas, obviamente, essa parte, se não fores otimista, não abres. Já ninguém não abres, não mantens uma empresa, não é? Porque no momento em que vai tudo assim, se não acreditas que vai subir, fechas a loja e vais para casa. Então, uma das coisas que isto manifesta tem muito a ver com as coisas que acontecem. E eu acho que a única coisa que define, eu conto estas histórias de viagens, não é porque elas sejam espetaculares, é muito fixe, é porque eu acho que as coisas base são muito a vulnerabilidade e o estar em situação. E arriscar-me a falhar. E quando eu digo falhar, significa falhar redondamente, falhar que as coisas não funcionem, eu acabo a ter uma experiência horrorosa. É um bocado estar nessa situação e atrever-me a ver o que é que acontece. Então, vou-vos contar um problema, não é? Ou um desejo que eu tento passar para a vossa realidade, que é vocês têm um desejo na vossa organização, que eu gostava mesmo, era de não sei o quê, mas parece muito difícil. Pronto. Eu quando estive no Rio de Janeiro, tive 2 dias, convidaram para um congresso em São Paulo e depois eu aproveitei, já que estava no Brasil, e disse, deixa-me lá ver o Rio, como é que é, toda a gente diz que é tão bonito, então sorripiei lá para o Rio, então passei 3 ou 4 dias sozinha lá a procurar, não é, aquelas coisas normais. Mas o que eu queria mesmo,
porque há o Redentor e o Cristo Rei é fácil, não é? A gente paga um bilhete, vai lá acima, tira umas fotografias, aquilo não tem piada, não tem aventura. Eu queria mesmo era ir a uma favela, mas eu não queria ir a uma favela com turismo, eu queria ir a uma favela sozinha e perceber como é que aquilo se respirava lá dentro, não sei o quê. Então decidi ir à Rocinha, porque não, se vais apostar, então aposta em grande, isso é para ser perigoso, não vamos à favela, vamos à Rocinha. É também. Então, vamos à Rocinha, então este era o desejo, era a vontade. Só que a Rocinha, eu não sei se vocês já ouviram falar de historinhas, sim, agora a Rocinha está pacificada. Mas na altura era a concepção de, esta era a vontade, como é que eu faço isto acontecer? Claro que, eu confesso que quando estava cá em baixo, ou quando saí de casa nessa manhã para ir, com muito poucas coisas nos bolsos, devo dizer, não é? A sensação era, eu sei que quero ir lá ir, e acredito que seja possível lá ir, porque aquilo é um sítio onde mora gente, não é? As pessoas têm pés, portanto devem lá chegar. Agora, como é que eu vou engendrar a coisa para lá estar, e o que é que eu faço quando lá estiver, isso é que já é outra coisa. Então o que me moveu foi esse desejo, foi essa, eu gostava de, portanto, no vosso caso quando vocês lançarem um problema para ser resolvido, concentrem-se só no, eu gostava de resolver este berbicacho. Quererem mesmo e acreditarem que é possível. Vocês não sabem como, da mesma maneira que eu não sabia como é que ia subir à Rocinha. Mas há alguma coisa a de sair, se vocês quiserem mesmo. Pronto. A ideia foi que, pronto, chegando lá, basicamente eu nem sabia onde é que aquilo ficava, portanto fui perguntando e quando cheguei comecei a perguntar a agentes do tráfico cá em baixo, como é que a gente chega lá acima mesmo? Não é? E toda a gente olhava para mim, eu a falar, agora o parente, eu a falando brasileiro, não é? Oi, cara, oi, desculpa, eu queria subir na Rocinha, mas eu não sei fazer isso. Claro que eles logo aos 2 segundos, tipo, tu não és brasileiro, pois não? Tu ainda ficas duplamente mal porque até estás a fazer assim, aquilo não resulta nada. Então a ideia foi, pronto, palavra puxa palavra, e pergunta puxa pergunta, e a certa altura já havia, eu tenho o meu irmão que tem uma moto, eu vou chamar ele para você, Carlão, você pode levar essa menina lá em cima? Eu pensei, estou lixada, muito lixada. A coisa foi que fui na parte de trás da moto do Carlão, que era o irmão do senhor, do moço do tráfico, né? Até lá acima, morta de medo, diga-se dizer, com mais medo de ir na moto do que propriamente estar a subir à Rocinha. Mas a coisa é que cheguei à Rocinha, eu fui lá acima, fiz o meu piquenique, levava Tupperware, que ando sempre com a Tupperware atrás, levava o piquenique para comer na parte de cima da Rocinha, com umas belas vistas, não é? Só a pensar, espero que ninguém venha por trás e me esfaqueie, mas aquilo não, estava pacificado. E a coisa que foi que a célula estava tão à vontade que estava a tirar fotografias, a pedir autorização às pessoas, com uma câmera pequenina, não pensei que eu ia falar com umas megas câmeras, também sou maluca, mais ou menos. Qual foi a ideia, o que é que eu vos trago esta história? Aqui o truque foi confiar em 3 coisas, nos outros, e esta história, nós somos portugueses e temos um bocado aquela tendência do não sei, este tem um bom aspecto, mas não sei, então se calhar está ali para me tramar, às vezes temos um bocado esta coisa por trás, não é? Um bocado, eu não sei, que ela parece simpática, na volta, isto a gente confiar, não confiar, isto é na própria sombra. Então pronto, eu acho que há que dar a oportunidade de confiar nos outros e se vocês vão fazer um concurso de ideias, têm que confiar que as outras pessoas que vierem pensar em problemas para as vossas soluções vão ser gente do bem, não é? A gente, como é que era a gente, como é que ela faz bonita? Nas forças do bem. Nas forças do bem. Temos que confiar nas forças do bem, que eu acho importante. Na possibilidade, ou seja, abrir o leque do possível, que é o primeiro ponto que a gente tinha falado, e depois também acreditar nos impossíveis, de alguma forma. Não é? E os impossíveis são aquilo que acontece todos os dias. Isto foi aquele efeito luminoso que eu tentei vir para eliminar aqui, mas não durou muito tempo. Então, resumindo, para mudar a realidade, e é disso que a gente está aqui a tratar. Para mudar a realidade, vamos fazer um resumo. Para mim eram 4 coisas que eram importantes, depois nós estamos a falar na reunião. Uma é o distanciamento. Lembram-se da história de Limerick? Às vezes, no vosso processo de definirem o problema que querem dar solução, ou os problemas a que querem dar solução, é importante irem para trás e verem de fora. Sei lá, experimentarem ir para o vosso local de trabalho como se fossem virgens dos olhos e nunca tivessem visto aquilo, nunca tivessem feito o percurso, nunca tivessem visto aquelas pessoas. É um bocado ter a capacidade. Isto é muito difícil, eu estou a falar, não é? Como também falo, é muito difícil a gente ver do novo e ver do zero uma coisa que está mais do que habituada, não é? Mas começar, como que dizia o Carlos ao princípio, questionar o óbvio e estar todo o tempo com esta estrutura de questionar o óbvio, afastem-se. Digo, não, olha, os meus problemas são... Eu já os sei de memória, olha, este, estamos tão dentro do mini problema que se torna às vezes difícil perceber, não, o que vocês têm aqui é um problema de umidade. Parece aquela cena da TV, é um problema de umidade. É a umidade, não é? Que entra ali a umidade e depois o cheiro da umidade. Às vezes pode ser só um problema de umidade, não é? Mas que o problema da umidade faz com que as coisas estejam incómodas e as pessoas sentem-se
não é? Às vezes é um problema subtil, às vezes é a luz dos espaços, às vezes é o facto de ser frio, às vezes é o facto de serem instalações pequeninas ou da cor da parede, não é? Às vezes há detalhes que, se nós tivermos a capacidade de ver de fora, talvez o problema esteja lá, mais do que nas coisas do dia-a-dia. Se calhar mudando uma coisa muito pequenina, mas que é mais abrangente, pode solucionar mais do que ir resolver 30 coisas de fogos que nós vamos tendo que solucionar no dia-a-dia sim ou sim, mas que o grande problema é que está lá a empezinar. Portanto conseguem se distanciar, e agora para o fazer, a sugestão não é só vocês irem com olhos virgens ou limpos, é tentem, por exemplo, não sei, eu deixo a ideia, mas por exemplo convidarem alguém para irem ao vosso local de trabalho. Por exemplo, isto é uma das estratégias que estávamos a falar no outro dia sobre isso, do que o Human Centered Design, ou Design Thinking, ou Service Design usam muito, que é fazerem, faz a pessoa sombra, vos acompanha durante um dia ou uma tarde, e às vezes até pode ser a vosso filho ou a vossa filha de 13 anos. Não precisa de ser um técnico, não precisa de ser um profissional da área, pode ser um colega vosso, pode ser uma criança, e deixem-nos questionar as coisas, não é? Oh mãe, mas porquê é que tu estacionas o carro que é um BMW aqui à frente e tem tantos pobres a passar? Ai, não sei, não é? Podem ser coisas minúsculas, mas podem ser coisas que fazem a diferença. Então permitam-se questionar e ver a realidade e o vosso dia-a-dia de fora, ou com outras pessoas, ou vocês com uma perspectiva nova. Isto é uma das dicas. Esta tem sentido? É aplicável? Sim? Eu depois no fim fico cá, portanto no fim façam perguntas, tá bom? Não façam edifícios, senão depois aquilo está a ser gravado e depois fico. Então, a segunda coisa é o foco. Então, eu agora estava a dizer vão muito para trás para poderem ver o plano bem delineado, não é? Agora estou-vos a dizer o contrário, que é, foquem exatamente, uma vez que tenham uma perspectiva do que há, foquem exatamente em qual é o problema. Isto era a história que eu vos dizia dos sapatos e dos óculos de sol. Não é? Só quando eu perceber, eu não preciso realmente de dinheiro, eu preciso de dinheiro para comprar coisas muito concretas e muito específicas. Então a solução é adaptada àquelas faltas em concreto. Então muitas vezes nós às vezes estamos a falar, mesmo dentro da empresa, e dizemos que nós precisávamos, era um designer que nos fizesse todo o layout dos cartazes das nossas atividades. Não é? Então, para um designer, o que é que eu preciso? Preciso de dinheiro. Tenho dinheiro para pagar um designer? Não. Então tenho um problema por resolver. Não é? Então aqui entram, por um lado, as colaborações e, por outro, saber exatamente o que é que eu necessito, o que é que eu preciso. Eu preciso fazer cartazes. Eu não preciso de um designer. Eu preciso fazer cartazes. Giros. Como é que eu resolvo isto se não tenho problema, não tenho dinheiro para pagar um designer? É falando com pessoas até descobrir que há um programinha muito fácil na internet, que é online e que se faz ali. É quase design para totós, que se aplica. E pronto, e qualquer totó pode fazer isso, então se eu sou totó, também posso fazer isso e comecei a fazer os designs internos no Thinking. Então é um bocado esta a história, quando nós focamos exatamente em qual é o problema, se calhar a solução está muito mais lá. Então, no momento em que vocês definirem o problema, pensem exatamente para que é que precisam de encontrar a solução. Vão mesmo lá ao detalhezinho, até porque vai ajudar as pessoas que vos vão ajudar. A outra é o confiar, e tem a ver com confiar. Não partam nunca de princípio, e isto é uma sugestão para qualquer coisa, de que não tem remédio. Este otimismo tem que estar lá. Mesmo que vos pareça um cabo de trabalhos, melhor. Quem vai ter que pensar na solução não são vocês. Portanto, essa parte também é boa. Como não são vocês que vão ter que pensar na solução, o bribicacho vai para as mãos de outras criaturas, atirem tudo, não se preocupem com isto era um bom problema, mas este vai ser muito difícil de resolver, ou para este não há mesmo solução. Não se preocupem em filtrar nada, mandem os bribicaches todos, até porque isto é muito mais desafiante para as pessoas que vierem cá dar ideias, não é? Quanto mais difícil, fácil não tem piada nenhuma. Portanto, confiem que há uma solução para qualquer coisa, não é? Porque tem havido, o Carlos estava a falar dos ratos ao nosso serviço, portanto, se podemos aplicar os ratos ao nosso serviço, também podemos fazer qualquer coisa. Portanto, confiem que é possível. E confiem também que as pessoas vão ajudar, e isso tem a ver com outra coisa, que é a abertura, que é, em qualquer, e este é o último, não desesperem, em qualquer momento do processo vai haver gente a ir ter com vocês, a falar, não é? Quem já participou ano passado sabe disso, a ir falar, a meter-vos, a escovilhar, a perguntar e a fazer muita pergunta. Deixem-se abertos, deixem-se permeáveis, deixem-se permeáveis, deixem que as pessoas façam perguntas, deixem que as pessoas vos questionem as coisas, nem que vocês percebam que aquela pergunta que vos estão a fazer é um bocadinho desnecessária. Ok, para ela não será. Então permitam que sejam outras pessoas a arranjarem soluções para coisas que estiveram debaixo do vosso nariz
e vocês nunca deram por ela. Sim? E esta frase nós estamos a dá-la sempre, cada dia. Eu todos os dias quase me dou conta de que às vezes a solução estava mesmo à minha frente, mesmo ali, só que lá está, por não estar muito aberta ou por não estar muito disponível, estava quase a bloquear a entrada daquela solução. Portanto, deixem que as pessoas vos venham perguntar e ajudar, entreguem, aquela expressão do entrega para Deus. Pronto, aqui nós vamos imaginar que Deus são as pessoas a quem vai ser colocado o desafio e toca-lhes a eles resolver os berbicaches que vocês trouxeram. Berbicaches é um termo absolutamente técnico, estou a imaginar que está na literatura científica aplicada ao mundo empresarial. Não é para seguir, não é? Portanto, resumindo isto tudo, o desafio que nós deixamos cá pendurado e que eu gostava de trazer cá pendurado, para deixar cá ficar pendurado, era basicamente este, era que tal a apostarem a lançar o problema e ver o que é que sucede. Lancem. Se é difícil, genial. Se já tentaram 500 vezes e acham que não tem solução, fantástico, que venha outro e que pense. Se pensam que isto vai ser mesmo muito difícil, se acham que isto vai mexer com demasiadas coisas e que se calhar é melhor não ir por aí, vão por aí. Não é? Porque na dificuldade é que vai ter o gozo, é que vai ter o sumo. Portanto, a ideia é essa, é atrevam-se a lançar e comecem a inquietar-se lá por dentro e comecem a questionar mil coisas, porque é neste questionar do óbvio que a gente vai encontrar coisas. E uma coisa importante é, por isso é que eu vos dizia, façam um ponto para a vossa vida pessoal. Porque às vezes, mesmo a nível da maneira como nós estruturamos a nossa vida pessoal, de casal ou não casal, a maneira como eu faço o caminho de casa para o trabalho, como é que eu junto dinheiro para as férias, às vezes nós não lançamos o problema, porque temos medo que não vai haver solução, olha, é melhor nem pensar nisso. Eu queria mesmo era conhecer o Algarve. Opá, mas este ano o subsídio de férias cortou-se, olha, é melhor nem pensar nisso. Não é? Às vezes temos um bocado esta história, não é? Com medo de nos frustrarmos e com medo de já termos tentado há outros anos fazer poupanças para fazer umas férias que até queríamos e depois não conseguimos, acabamos por afastar as coisas. E o desafio aqui é, lancem. Escrevam o desafio. Isto é para vocês a nível pessoal. Esqueçam que nós estamos aqui pagos pela Câmara do Porto. A ideia é, lancem as coisas que querem. A semana passada nós estivemos a conversar com uma criatura que é um empreendedor norte-americano, que tem 26 anos e tem uma empresa pequenina chamada Walk and Talk, e ele falava muito desta perspectiva de pensem em abundância. E a abundância tem a ver com isso. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com gerar. Tem a ver com gerar, pode ser dinheiro, mas pode ser gerar no sentido de conseguir fazer coisas, conseguir subir e montar o meu negócio, conseguir chegar longe com as coisas que estou a fazer e sem muitos medos de que vai resolver e não vai resultar. Eventualmente algumas coisas não resultam, não é? Mas mesmo que a gente não tente, elas também não resultam. Portanto, lancem-se a vocês desafios, lancemo-nos desafios, eu incluída, e já agora façam-no a nível desta iniciativa que é muito gira. Mas lancem pontos para os possíveis e para os impossíveis. E então, lancem os desafios confiando que as soluções estão à espreita em lugares não explorados ou desconhecidos. E esta é a chave. É que se calhar vocês vão pensar em coisas que não têm solução nenhuma, são mesmo reais berbicaches, mas é aí que vai ter a graça, portanto, as soluções vão estar para outras pessoas. Portanto, neste momento, não pensem nas soluções, foquem-se no problema e entreguem a solução às outras pessoas. Sim? Esta é a vozinha do para lá de dizer, mas é que a gente já fez uma vez em 1933, valeu perfeitamente e isto não resultou. Ok, 1933 está lá atrás e agora estamos a mudar à velocidade da luz. Portanto, procurados para procurar desafios e este é o desafio que eu vos deixo aqui. Tá? Tá.